E aproveitar a sua presença com a gente para falar rapidamente sobre esse calorão que está aqui no Sudeste. Tá complicado. Aqui dentro a gente está no ar-condicionado, mas a gente sabe que a realidade na rua está muito diferente, principalmente no Rio de Janeiro. Trazendo aqui um pouquinho das informações, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja de perigo para onda de calor em regiões dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Essas áreas podem registrar temperaturas de até 5 graus acima da média por um período de até 5 dias. A região metropolitana de São Paulo está entre as mais afetadas. O começo desse mês de janeiro indica que a população de São Paulo deve enfrentar mais dias de calor esse ano. Até o último domingo, a média das temperaturas máximas chegou a 30 graus. A marca é 1,4 grau mais alta do que a média climatológica para a cidade, que é na faixa dos 28,6 graus. Essa média, então, que o INMET considera a observação no período de 30 anos. O Rio, a gente viu batendo recorde. Ontem foi a maior temperatura do verão. Alerta Rio, sistema da prefeitura, indicou 41,4 graus. Isso já é muito difundido, doutora, mas acho que nunca é pouco a gente trazer alertas e dicas aqui, uma vez que vemos os atendimentos para sintomas, náuseas, questões ligadas ao calor explodindo agora no verão, né? É importantíssimo, é um dos nossos grandes calcanhares de Aquiles, o tanto de iniquidade que a gente tem no trato com as alterações climáticas, né, Natália? Porque você começou dizendo aí, aqui está tudo bem porque a gente está dentro do ar-condicionado. Infelizmente, essa não é uma proteção térmica que todo mundo na população vai ter direito ou acesso. Então, acho que tem algumas coisas que a gente precisa pensar nesse sentido, lembrar todo mundo que as alterações climáticas, principalmente relacionadas ao calor, elas têm um impacto direto em questões cardiovasculares. Então, a gente vê o aumento de infarto, a gente vê o aumento de acidente vascular cerebral, né, de AVC acontecendo nesse momento. A gente vê desidratação importante, o que é particularmente perigoso para crianças e idosos. Então, é preciso mesmo tomar muito cuidado, porque além do calor, a gente também costuma ter, como está acontecendo nesse momento, redução da umidade do ar. Então, esse combo aí, ele é bastante perigoso e faz com que as pessoas precisem prestar atenção na sua hidratação. Então, hidratar com vontade, com vigor, as crianças oferecer qualquer tipo de hidratação, dando preferência para a água, mas pode alternar com chá, com suco. Para os idosos, lembrar que o reflexo da sede ele não é tão potente, então é mais difícil para o idoso sentir sede, por isso que a gente tem que estar mais atento e oferecer hidratação também de uma maneira adequada, cuidar com a alimentação, principalmente quem se alimenta na rua, esse é um momento também que favorece intoxicações, e lembrar que depois também de todo o calorão, né, se proteger disso tudo, né, tentar evitar, enfim, estar exposto ao ar livre sem necessidade, buscar estar dentro de um ambiente mais controlado, isso eu acho que é ponto pacífico, mas lembrar também que junto ou logo após esse calorão todo costumam vir as chuvas, e a mistura de calor com chuva é receita ideal para a proliferação do Aedes aegypti, o nosso velho conhecido mosquito da dengue, e a gente volta a correr riscos da disseminação dessas doenças que a gente chama de arboviroses, né? Dengue, zika, chikungunya, enfim. Então, é hora, nesse momento do calorão, aproveita quem está em casa, dá uma olhadinha nos pratinhos das plantas, na caixa d'água, né? Dá uma olhada nos focos de terreno que tem próximos a vocês, porque depois, quando começa a chuva, fica tudo mais difícil. Tá tudo sempre conectado, é tudo sempre recorrente, não é novo, então não custa a gente lembrar e redobrar os cuidados, né, doutora Luana? Se a Sakamoto não tiver nenhuma pergunta, eu já vou me despedindo da senhora. Passagem rápida, mas sempre muito necessária por aqui. Obrigada, viu, doutora? Um bom trabalho. Eu que agradeço, fico à disposição de vocês. Até a próxima. Obrigado. Vale sempre aquela máxima também, né, da voz do Pedro Bial, use filtro solar, além do se hidratar e tudo mais nesse calorão. Sakamoto queria só, para a gente fechar aqui nosso programa, falar da parte da responsabilidade dos poderes públicos também em períodos como esse, né, de disponibilizar água, pontos de refresco na cidade, de alguma forma. Existe essa responsabilidade também, né? Existe a responsabilidade, principalmente, é claro que existe um trabalho muito grande que precisa ser feito com relação à conscientização, principalmente dos extremos etários da população, os muito jovens e os muito velhos, eles precisa ter uma conscientização do poder público, olhar para eles, atuar em casas de repouso, em escolas. Muitas das escolas públicas do Brasil não têm nenhuma preocupação com o conforto térmico.
Aí você vai ouvir, nesse exato momento, alguns leprechauns, alguns gafanhotos dizendo: ah, mas isso é frescura. E aí a pessoa está falando isso do alto do seu ar-condicionado, né? Isso é uma glória, né? Ou na frente da praia, na brisa, a pessoa fala: não, isso é frescura. Ou tem, claro, os masoquistas, né? Que falam: não, eu transpirei cântaros a vida inteira, então quem não fizer a mesma coisa é fresco, né? Mas não, né? Tipo, falando agora com as pessoas racionais, né? Claro que isso demanda uma atenção do poder público em escolas, adaptar escolas. Tem muita escola com telhado de zinco, sabe? Com telha de lata que precisa que vira um forno, né? Ao mesmo tempo, a gente precisa ter políticas, né? Vários municípios têm, mas precisa ter políticas voltadas ao atendimento à população em situação de rua, que é uma população que não tem casa, sabe? Você vai, vou para casa para me refrigerar, mas aonde? Que casa? Então, em São Paulo tem, né? Claro, tem críticas, precisa melhorar, mas tem de fato, tem outras cidades que tem, outras que não tem, e aí você tem que fazer o quê? Em momentos de calor intenso, distribuir água, distribuir locais, tendas com conforto térmico, da mesma forma que no frio você também tem que distribuir mantas ou garantir que você tem espaços em equipamentos públicos para poder receber essas pessoas neste momento, né? Agora, em última instância, a gente tem que falar, porque é importante que se fale, eventos climáticos extremos estão acontecendo com mais frequência. Esse aumento na frequência desses eventos climáticos extremos está claramente vinculado ao aquecimento global e às mudanças climáticas. Né? O clima do planeta está ficando louco porque a gente, durante 150, 200 anos, jogou carbono na atmosfera. E não estamos atuando na velocidade necessária para frear isso. Ou seja, o que a gente está tendo agora é apenas o petisco do inferno. Vai se acostumando, porque este é o nosso novo normal. Não, e a velocidade das coisas, como a gente vem acompanhando, né, Sakamoto, não está normal, a gente está passando recordes atrás de recordes, e isso é muito importante para a gente ver a longo prazo a importância dos cuidados climáticos. Aquela frase que a gente ouve de vez em quando na imprensa, dos colegas de imprensa que vão entrevistar alguém e aí o especialista fala: olha, choveu mais do que a média, fez calor mais do que a média. Isso é quase um anacronismo. Essas médias não valem mais. Essas médias de 10, 20, 30 anos não valem mais. Essas médias de 5 anos não valem mais. Elas só servem para mostrar que estamos fora da média e que vai se repetir. Aquela coisa das médias, a gente está extrapolando, alto da mediana, sabe? No limite, estamos extrapolando. Por quê? Porque o clima do planeta resolveu dar o troco. É isso, Sakamoto. É muito importante quando a doutora traz para a gente também a situação das injustiças que a gente vê. A gente sente calor diferente em diferentes ambientes da cidade, sim. Estava até lembrando aqui de 10 anos atrás que eu estava em uma escola de lata, fazendo um trabalho no extremo sul de São Paulo. Ali, sim, já era um petisco do que é o inferno, de certa forma, das temperaturas que conseguem chegar. Acho que não faltam exemplos aqui em São Paulo, por exemplo, mais em diversos estados, como a gente viu o Rio de Janeiro ontem batendo recorde. A gente lembra, inclusive, de um caso muito gritante que teve durante aquela época do show da Taylor Swift, de uma fã que morreu no show. A gente está vendo pessoas morrendo de calor, né, Saka? Acho que agora a gente consegue fechar o programa com esse alerta importante. Isso é interessante porque é o seguinte, interessante e triste, porque esse tipo de caso a gente tinha com mais frequência, esses casos de que, principalmente idosos, morrendo de consequências do calor extremo, era uma coisa que o Brasil ouvia bastante da Europa mediterrânea. Itália, Espanha, Portugal, Grécia, né, países que têm uma quantidade muito grande de idosos, países que não, por mais que sejam quentes no verão, não estavam preparados para determinadas ondas de calor. O Brasil está mais preparado, a arquitetura brasileira, a forma que está construída as casas, etc., está mais preparada para as ondas de calor do que muitas vezes locais do Mediterrâneo, né, que tem uma amplitude térmica maior. Contudo, nesses últimos tempos a gente tem visto o aumento de populações mais idosas ou mais jovens sofrendo de sobremaneira aqui no Brasil, porque por mais que o país esteja mais adaptado, é um país quente, tropical, não se espera temperaturas baixas no verão, estamos vendo exageros, estamos vendo momentos de calor extremo, momentos de baixa umidade do ar e momentos em que a vida dessas pessoas está sendo colocada em risco. E para terminar, Natália, a gente está sofrendo aqui em São Paulo de um problemão, porque o volume de água dos reservatórios do município de São Paulo, que abastece a capital paulista,
está em níveis baixíssimos. A gente vai entrar numa crise hídrica grave. São Paulo já viveu crises hídricas. Só duas palavrinhas para vocês poderem se arrepiar novamente: volume morto. Não que a gente tenha chegado ao volume morto, mas São Paulo viveu muito tempo no volume morto de uma água de péssima qualidade, exatamente pela falta. Então, o que acontece? A gente viu, sucessivos governos não fizeram os investimentos necessários. Agora, vamos ver, né, promete-se, com a privatização da Sabesp, que tudo vai correr mel e nos meio-fio das cidades, que unicórnios vão vomitar arco-íris sobre os reservatórios. E o que a gente está vendo é uma situação que pode chegar a um colapso. Então, vamos torcer para chover, mas vamos torcer para que os governantes façam sua lição de casa.